Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula 19, e hoje a gente vai tratar de assuntos relacionados à questão do consumo. Qual é a relação da sociedade com o meio natural, as modificações e o resultado disso, que são os produtos a serem consumidos. Como isso se dá no espaço geográfico, quais são as alterações, especialmente nas relações. Quem fica à margem desse processo e assim por diante. Então, a ideia é construir um conhecimento sobre essas relações, o consumo, qual é a relação da sociedade com a natureza. Então, buscamos este fim na aula de hoje, certo? Aí, primeira coisa ali que eu coloquei para vocês, com essa ideia, com esse objetivo de entender essas características, é o que nós entendemos por relação sociedade e natureza. São dois conceitos geográficos bem importantes, né? E para nós, nesse momento, a ideia é compreender qual é a relação entre a sociedade e a natureza. Então eu digo que são formas pelas quais as ações humanas transformam o meio natural e utilizam-se deste para o seu desenvolvimento. Então, é a apropriação dos recursos naturais para o desenvolvimento dessa sociedade, né? Ela utiliza, transforma esse meio natural para o seu próprio fim de desenvolvimento. Esse é o objetivo principal que a gente tem que pensar hoje aqui. Será que atingimos esse desenvolvimento? Será que chegamos no objetivo que pretendemos a partir dessa ideia da relação da sociedade com a natureza? A apropriação dos recursos, a transformação dos recursos. Nós vimos na nossa aula anterior sobre o trabalho e a relação das modificações do trabalho com a industrialização. Neste caso aqui, da sociedade se apropriando dos recursos naturais e transformando para o seu próprio bem, para o seu desenvolvimento. Como se dá todo esse processo? Como ele acontece ao longo da história e quais são as modificações no espaço geográfico a partir dessa interação da sociedade com a natureza. Então, é isso que a gente pretende ali. Toda modificação executada na natureza é proveniente do trabalho humano ou da própria dinâmica natural. Isso aqui é extremamente importante. Quando a gente aprende lá no 6º ano o conceito de paisagem, né? E quem modifica a paisagem? Muita gente diz assim, é o homem. O homem de braço cruzado muda a paisagem? Não, na verdade é o trabalho. Lembram do conceito de trabalho? Eu emprego uma força física ou intelectual para chegar num determinado objetivo, para chegar num determinado resultado. Então aqui cabe bem essa ideia que nós pensamos na nossa outra aula. Toda modificação é proveniente do trabalho humano, certo? Ou da dinâmica natural. Então, por exemplo, a circulação dos ventos, os tipos climáticos em diferentes partes do planeta, a forma como o Sol aquece o planeta de maneira irregular nas diferentes partes dele, tudo isso eu posso considerar como dinâmica natural. Os processos erosivos, ou seja, o desgaste das rochas e o transporte pela água e a acumulação em outras áreas, tudo isso é dinâmica natural. Mas, principalmente, o que modifica de forma mais rápida é o trabalho humano. Então, nós temos duas formas aqui de modificação da natureza. A da dinâmica natural, que é do próprio planeta. Então, ela é mais lenta, mais equilibrada. Quando eu tenho o trabalho humano fazendo essas modificações para o seu próprio desenvolvimento, eu vou ter mudanças mais rápidas, certo? Mais imediatas para resultados mais imediatos para os padrões humanos. Então, eu não posso pensar em mudanças que vão demorar milhões de anos para as atividades humanas, para os padrões humanos. Então, quando eu digo que o trabalho humano muda de forma mais rápida as características do meio natural, é porque é para os nossos padrões. Mas a própria natureza também altera-se ao longo do tempo. A primeira que transforma de forma
mais rápida o espaço geográfico. Pensando lá em como isso acontece ao longo do tempo, como as modificações no espaço geográfico vão acontecendo ao longo do tempo. Num primeiro momento, essas transformações eram quase insignificantes. Retirava-se da natureza somente o necessário para a sobrevivência. Como era a relação do homem com a natureza? Ela era aquela ideia de sustentável, ela é desse princípio. Por quê? Porque o ser humano retirava da natureza somente o necessário para sobreviver, numa relação muito mais respeitosa com o meio natural, sem degradar, sem exageros, que aí depois nós vamos ver que quando se intensificam as atividades humanas, a gente tem as modificações mais drásticas, as transformações mais aceleradas. Tem um filme que mostra uma tribo na África, no Kalahari, que mostra essa relação do homem com a natureza. Então eles vivem de forma isolada lá. É um filme antigo, mas se vocês procurarem, pode ser que vocês encontrem para ver o comecinho dele, que vai dar essa ideia do que nós estamos falando aqui. Os deuses devem estar loucos. É bem bacana para a gente ver como o homem se relaciona com a natureza nesse princípio aqui. Então aquele filme traz assim, ilustra um pouquinho, depois vocês podem buscar lá para ver. Vamos pensar nesse início aqui, nessa ideia de relação da sociedade com a natureza, do trabalho transformando o meio natural para o desenvolvimento do ser humano. Toda modificação da natureza é resultado de alguns fatores que nós falamos ali. Quais são esses fatores? Qual das alternativas aqui mostra para nós adequadamente os fatores que modificam a natureza? Então respondam lá e a gente já volta para corrigir. Então, pessoal, ficou uma perguntinha ali para a gente pensar um pouquinho nessa relação do homem com a natureza e as modificações que acontecem. A pergunta, né, o enunciado ali. Toda modificação da natureza é resultado de quê? O que nós temos ali de resposta correta? Tanto do trabalho humano como da dinâmica natural do planeta. Então, o que modifica o meio, o que modifica e altera o espaço são as atividades do homem, o trabalho que o homem realiza e a dinâmica do planeta, que é própria dele para manter o equilíbrio natural desse planeta, certo? Essa imagem aqui, aproveitando o gancho lá do filme, traz para nós aquela ideia inicial de uso do espaço geográfico, de relação do homem com a natureza. Então, nós temos aqui o homem lá no princípio
se apropriando de recursos para sobreviver, né? Então, preparando alguma ferramenta ali que eles pudessem caçar, ou caçando, pescando, montando lá um abrigo, mas não há uma degradação do ambiente presente aqui de forma irreversível, porque o que eles utilizaram de recursos aqui são passíveis de renovação e a utilização é menor do que a capacidade que a natureza tem de se regenerar, de repor aqueles elementos que foram utilizados ali. Então, essa ideia aqui é o que, no meu entender, tem de mais sustentável, né, se a gente pensar na relação do homem com a natureza. Mas isso fica sempre assim? Obviamente que não. A gente sabe que, com todos os processos históricos, as mudanças históricas das relações do homem com a natureza, da sociedade com a natureza, a gente vai ter alterações muito significativas no meio natural. Não é no planeta inteiro as mudanças de forma homogênea, mas em áreas específicas as mudanças são, em alguns casos, irreversíveis. E aí eu trouxe algumas imagens ali para a gente pensar juntos aí um pouquinho, fazer uma reflexão sobre essas mudanças. Então, no slide anterior ali a gente viu, o homem se relaciona sim com a natureza, utiliza os recursos naturais, mas não degrada esse ambiente porque ele vive naquele espaço ali. Neste caso aqui nós temos o que marca significativamente as mudanças na relação da sociedade com a natureza. É o processo de industrialização. A industrialização vai desencadear a urbanização, porque as pessoas vão se aglomerar, vão se concentrar em determinadas áreas. E aí nós vamos ter concentração de fábricas, de moradias, de poluentes de todas as formas, né? E na primeira Revolução Industrial não tinha uma preocupação ambiental. A preocupação era o desenvolvimento a todo custo, né? Explorava-se a mão de obra, como a gente já viu, explorava-se os recursos, sem pensar que esse meio natural estava sendo modificado de forma muito drástica. Então, e isso depois vai se refletir ao longo do tempo para a própria sociedade com problemas ambientais, que a gente depois pode trabalhar na sequência. Então, a imagem aqui traz para nós as fábricas, né? Poluição atmosférica, que é extremamente grave, principalmente em grandes centros urbanos e grandes centros industriais. A gente tem essa concentração de poluentes na atmosfera, que aí traz uma série de consequências. Do desequilíbrio, por exemplo, nas características de temperatura, de circulação dos ventos, porque toda aquela construção, toda aquela dinâmica natural foi alterada pelas construções, foi modificada por toda essa mudança propiciada pelo trabalho humano. O que essa imagem reflete para nós? O trabalho humano. O resultado da interação do homem com a natureza e da modificação da natureza pelo trabalho humano. Aqui mais uma imagem que retrata bem para nós a paisagem construída pelo trabalho humano. Então nós temos isso bem refletido aqui. Os prédios, as construções, vejam que se a gente buscasse essa imagem deste mesmo lugar há um tempo, há 50 anos, há 100 anos atrás, estaria bem diferente disso. Talvez a gente ainda ia encontrar áreas de vegetação mais abundante ou outras características, rios, que de modo geral nas grandes cidades são canalizados, enfim. Então, há toda uma mudança nesse meio. Mas qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Né? Para que o homem muda as características do meio onde ele está inserido? Para o seu próprio desenvolvimento. Esse é o objetivo. Apesar de que aí no longo do percurso a gente tem algumas coisas que não são tão positivas assim, principalmente em termos ambientais. E resultado de toda essa modificação do espaço geográfico provocada pelas atividades humanas, nós vamos ter a produção em grande escala e a vontade do consumo. Então, o que nós vamos trabalhar a partir de agora é essa sociedade de consumo, né? Em que aqui tem a pirâmide das necessidades humanas, né? Então, nós temos as necessidades básicas,
né, que são alimentares, por exemplo, do sono, as necessidades de segurança, por exemplo, trabalho e moradia, as necessidades sociais, que são as relações, né, entre as pessoas, as amizades, enfim, a autoestima, que é importante para a própria pessoa, né, é uma coisa interna, é de cada um, e a autorrealização. Para que a gente consiga desenvolver tudo isso e chegar lá no topo da pirâmide, se sentir realizado, passamos por essa ideia de sociedade de consumo. Então, o que é a sociedade de consumo? É o modelo de sociedade que se encontra numa avançada etapa de desenvolvimento capitalista e se caracteriza pelo consumo massivo de bens e serviços disponíveis graças à elevada renda per capita. Então, vamos entender aqui, modelo de sociedade. É o modelo da sociedade atual, a sociedade de consumo, porque nós temos uma grande quantidade de ofertas de produtos para consumir, né? E o que favorece esse consumo? A elevada renda per capita. Lembram lá o que é renda per capita? Se não lembram ou se não sabem, vamos recapitular. É a renda por pessoa num determinado período, certo? Então chamamos de renda per capita. Se a pessoa tem uma renda elevada, ela vai ter condições de adquirir bens e serviços. Consumo massivo, de massa, grande quantidade produzida para ser vendida para um número grande de pessoas também. Então, entendendo bem essa ideia aqui de sociedade de consumo, que é o reflexo de tudo que a gente trabalhou, processo de industrialização, urbanização, acesso à tecnologia, tudo isso se reflete no que nós vamos consumir, mesmo isso não sendo tão necessário, e aí é o que a gente vai ver na sequência. O que as empresas fazem, então, para que as pessoas consumam, para que comprem? E ali nós temos uma imagem que mostra para nós os grandes grupos econômicos, as grandes marcas, o que brilha aos olhos do consumidor. Então, nós temos lá empresas que usam estratégias de marketing para induzir o consumidor a consumir. Então, o que vai chamar a atenção para aquele produto? Que ele é bom, ele é maravilhoso, ele torna você melhor, ele torna você uma pessoa mais especial, ele vai facilitar a tua vida. Então, é uma série de argumentos utilizados pelas empresas para induzir o consumo. Produção em série, se eu faço uma propaganda e digo que aquilo é necessário e um monte de gente interessa pela compra, eu preciso ter uma produção elevada. Está relacionado com a industrialização. Características de consumo de massa, em que se consome o que está na moda apenas como forma de integração social. Isso aqui é bem presente nos dias de hoje. Então, o que dita isso aqui para nós? É o que a gente chama de moda, né? Agora a moda é usar o salto fino, o salto grosso. Outro vídeo que é bem bacana de vocês assistirem, História das Coisas, que relata bem essas características de necessidade de consumir. É preciso? Eu vou utilizar aquilo? Ou eu só compro porque eu quero fazer parte de um grupo? Eu quero me integrar socialmente. Então, dentro dessa ideia do consumo e do que as empresas fazem para a gente comprar, nós vamos ter essa relação da integração social. O consumo é uma das características mais marcantes da sociedade contemporânea. Faz parte das principais características da sociedade contemporânea. E a propaganda ajuda a difundir e mobilizar o desejo do consumidor, que é o que a gente já falou. O que vai atrair o consumidor a ter interesse em adquirir aquele produto é a propaganda, né? Em segundo plano, a pessoa vai analisar o valor. Em primeiro plano, ela vai analisar que aquilo vai ser maravilhoso, que a vida dela vai se modificar e tudo mais. E como isso impacta no espaço geográfico? O recurso que é explorado para a produção daquele item, as fábricas espalhadas pelo mundo gerando empregos para a produção daquele item, a exploração de mão de obra, como a gente viu na aula anterior, infantil e da mulher para a produção daquele item, os altos lucros dos grandes grupos econômicos. Então, tudo isso acontece nesse espaço geográfico. E é essa ideia da relação aqui da sociedade de consumo. Perguntinha ali para relembrar esse conceito, né? O conceito de sociedade de consumo se aplica em quê? Então, vamos pensar aqui nas alternativas
Bem rapidinho e fácil, eu respondo que a gente já volta para corrigir. Ficamos aí então, pessoal, com a reflexão sobre o conceito de sociedade de consumo, né? E aí vamos ver a resposta ali. Ele se aplica ao modelo de sociedade que se encontra numa avançada etapa de desenvolvimento capitalista e se caracteriza pelo consumo massivo de bens e serviços disponíveis graças à elevada renda per capita. Então, são várias coisas que nós trabalhamos aqui, né? Sociedade numa avançada etapa de desenvolvimento capitalista. Então, a gente traz aqui, se eu penso em sociedade de consumo, a ideia capitalista, né? Porque quando vocês trabalharam lá o socialismo, a gente viu que essa ideia de consumir, de economia de mercado, de lucro, nada tem a ver com os conceitos do socialismo, mas sim do capitalismo. Por isso que se diz, então, aqui uma etapa avançada do desenvolvimento capitalista. Consumo massivo de bens e serviços, então, para a massa, por vários motivos, para a integração social, para uma série de questões ali que envolvem esse consumo de massa, de grande quantidade de pessoas adquirindo bens e serviços, e graças a quem? A renda per capita. Lembrando que quando eu penso em renda per capita, eu vejo aí já a diferenciação do consumo no mundo. Quais são os países que vão possibilitar o maior consumo? É aqueles que têm população com a renda per capita mais elevada, certo? Então, se a pessoa tem uma renda per capita maior, ela vai ter uma possibilidade de compra, um poder de compra maior. Continuando ali, somos incentivados a consumir cada vez mais. A mulherzinha aqui tá, né, com o retrato, com a ideia do que é essa sociedade de consumo.
o consumismo. Então, o que, que a imagem vai trazer para nós? É a ideia do consumismo, certo? Não é consciente, não é só o que é necessário, como a gente viu lá naquela imagem da relação do homem com a natureza, adquirindo só aquilo que era necessário para sua sobrevivência. Neste caso, a imagem já mostra para nós que provavelmente ela não está comprando só para sobrevivência, né? E aí, o que é o consumismo? É o ato de comprar produtos ou serviços sem necessidade ou consciência. É compulsivo, descontrolado e se deixa influenciar pelo marketing das empresas que os comercializam. É também uma característica do capitalismo e da sociedade moderna, rotulada como a sociedade de consumo. Então, dentro daquele conceito de sociedade de consumo que a gente falou, vem a ideia do consumismo, que é a questão do descontrole para comprar. Eu vejo a propaganda, eu quero adquirir o produto. Se a pessoa está dentro daquele conceito lá de elevada renda per capita, então ela vai elevar o seu consumo de tal forma que isso fica descontrolado, que não há mais consciência no comprar. Ah, eu preciso comprar isso hoje, agora, nesse momento, ele vai me fazer falta? Ninguém para fazer essa análise quando a gente pensa nessa ideia de sociedade de consumo e do consumismo, certo? A indústria produz, as pessoas compram. Então, nós vamos ter ali uma relação. O que é produzido para ser vendido, adquirido pelas pessoas. Os produtos têm o que a gente chama de qualidade, que pode ser elevada ou não, né? Ter qualidade ou não. E isso é pensado pela indústria. Então, é o que a gente chama de obsolescência programada. A obsolescência programada refere-se a quê? O produto vai durar quanto tempo? Vai se tornar obsoleto, não serve mais. Daqui quanto tempo depois que eu adquiro? Então, essa é a ideia da obsolescência, quando ele vai se tornar obsoleto. E para repor os produtos, existem motivos. Então, nós vamos elencar aqui 2 motivos para a reposição dos produtos dentro dessa ideia da obsolescência programada. Ou seja, quanto vai durar, alguém vai programar o quanto esse bem vai ter de durabilidade. Vamos ver lá quais são os motivos. Interesse do consumidor em novidades. Esse é um dos motivos que vai tornar, ou que vai repor os produtos, né? Que vai tornar ele obsoleto. Aí tem uma imagem aqui, uma charge para a gente pensar junto nessa ideia aí da obsolescência. O que ela diz? É sempre assim. No início ele fica encantado. Basta aparecer um novo celular que somos descartados. Então nós temos ali, né, o lixeirinho já cheio e ele lá com um celular novo, todo feliz. Isso é o interesse do consumidor em novidades. Ah, aquele celular tem 2 câmeras, aquele celular tem memória de 128, aquele celular tem... Então, mesmo que o meu celular esteja funcionando perfeitamente, mas eu quero uma novidade, eu quero algo diferente do que eu já tenho, esse aqui não está combinando, todos os meus amigos já têm um de tal modelo, eu também quero. Então, isso é uma forma de repor os produtos, o que é, de certo modo, interessante. E como se desencadeia isso? Através da propaganda. Então, a empresa faz a propaganda de um produto novo, que é muito melhor do que você tem em casa, e aí você vai querer trocar o teu mesmo que ele esteja funcionando, certo? Isso também vai gerar consequências para o espaço geográfico. E qual é o outro motivo? A vida útil. Coloquei entre aspas ali da mercadoria, né? E aí uma charge também para acompanhar ali a nossa linha de raciocínio. Esse iPod novo tem mais de 1000 funções. E aí o outro responde lá ou pensa, né? Principalmente a de pifar logo para eu lucrar. O que ela traz para nós de ideia aqui? Ele é quem fabrica, né? Eu tenho uma montanha aqui que foi fabricada e que já virou lixo. Por quê? Porque ele desenvolveu alguma tecnologia com mais funções para que a pessoa tivesse o interesse de comprar, ou para que deixasse de lado aquele que ela tinha antes, ou porque não encontra uma peça para repor e consertar o antigo e, portanto, ela vai adquirir um novo. O que a indústria faz? Ela programa a vida útil
Porque senão, se fabricasse um produto excelente, de muita qualidade, o que ia acontecer? Ia chegar um momento que as pessoas não iam mais comprar e a indústria ia quebrar, ia fechar. Então é preciso esse processo para que as pessoas voltem a comprar. Ou por interesse nas novidades, ou porque o produto já está obsoleto, não funcionando adequadamente. Ah, o meu celular não tem mais memória, não carrega mais nada, não consigo baixar vídeo, não consigo assistir direito às aulas. Mãe, você tem que comprar outro celular para mim. Por quê? Porque ele venceu a vida útil. Ele não vai mais funcionar adequadamente, precisa ser substituído. E aí aqui eu trouxe uma tabela só para ilustrar um pouquinho sobre essa questão dos produtos de ontem e de hoje. Antigamente nós tínhamos produtos que duravam mais, né? Então, longa duração, serviam várias gerações, né? Era antigo aquele liquidificador, mas que ainda estava funcionando muito bem, era da minha avó e eu ainda uso hoje. Então, duravam mais. Hoje, a duração é cada vez mais curta e a dificuldade de reparação. Então, sai mais caro consertar do que comprar um novo. Então, eu vou descartar e vou adquirir um produto novo. Eram pouco numerosos e hoje em dia tem um grande número e em grande variedade de marca e qualidade, né? Para que a pessoa possa escolher. As técnicas de fabricação evoluíam um pouco e hoje nós temos o emprego da tecnologia, naquela ideia da terceira revolução industrial. Proximidade entre o artesão e o consumidor, então quem fazia o objeto e quem adquiria tinha uma proximidade. E isso levava a uma preocupação, vamos dizer assim, né? Porque tinha que estar com uma qualidade maior. Hoje em dia a fabricação está afastada do consumidor, devido aos numerosos intermediários, que nós vimos lá na aula anterior, a dispersão industrial espalhado pelo mundo todo, né? Decisão de compra sempre racional, antigamente, e hoje é a ideia da sociedade de consumo e do consumismo, que é compulsivo e muitas vezes sem necessidade ou só pela publicidade. Exercício ali para a gente pensar na charge, né? Naquela que eu expliquei para vocês. Vocês vão analisar e responder. As frases ditas pelos personagens têm a ver com o que dos itens que estão aqui? Então respondam e a gente já volta com a correção.
Então, pessoal, ficou a perguntinha ali para a gente pensar sobre a charge, a gente já tinha explicado sobre ela, para responder ali, analisar a imagem e responder. Com o que tem a ver essa imagem aqui? Com a obsolescência programada, ou seja, com aquela ideia de vida útil, tá? Dos produtos. E a desigualdade de acesso ao consumo. Então, vamos pensar um pouquinho ali. Diferenças entre países do mundo. Nós temos lá os países ricos e características que fazem com que as pessoas que vivem aqui tenham mais acesso ao consumo. Poder aquisitivo, oferta de bens, consumidores mais exigentes. Depois nós vamos ter os chamados novos ricos, como é o caso de consumidores da China, que representam 60% das compras do varejo francês, por exemplo. Isso é uma análise do governo francês. E centenas de milhões de pessoas que não têm acesso a bens que garantam a sua sobrevivência. Então, ainda temos muitas pessoas no mundo que não têm acesso. Lembram daquela ideia de globalização que a gente trabalhou lá, que nem todo mundo tem acesso a tudo ao mesmo tempo. E aqui o mapa, só para ilustrar para nós, em anamorfose, que eu gosto bastante, acho bacana, que exagera, né? O mundo segundo o consumo. O que nós vamos ter? As áreas que mais consomem e as que menos consomem no mundo, de acordo ali com as características. E isso está relacionado também com a questão do déficit ecológico, né? Da exploração de recursos naturais, tá? Mais um exercício ali para vocês pensarem a outra charge que a gente tinha trabalhado lá. A frase apresentada na imagem refere-se a quê? Se eu pensar no consumidor. Então respondam rapidinho e a gente já volta para corrigir.
Deixei ali a charge para vocês analisarem então. E o que a frase apresentada ali diz para nós? Interesse do consumidor em novos produtos. Bem claro, né? Os que ele não tem mais interesse estão no lixo e ele adquiriu um novo lá que tem alguma coisa de inovadora, de interessante para ele. E quem está à margem do consumo? Quem não faz parte dessa ideia de sociedade de consumo? A cada dia o mercado exige o crescimento de consumo de recursos naturais. Os países subdesenvolvidos e as economias emergentes, é comum você encontrar pessoas que não estão tendo acesso a isso, que têm a renda muito baixa, que estão desempregadas e que aí se submetem a atividades não dignas ou pouco dignas para sua própria sobrevivência. Né? Ali tem uma imagem desse consumo desigual. Olha como vivem as pessoas, provavelmente elas estão numa área de ocupação irregular ou próximo de um lixão, de um aterro sanitário, onde elas vão buscar condições de sobrevivência. Essa pessoa que não está pensando em consumo, em comprar, em adquirir um produto novo, na tecnologia, ela está pensando em sobreviver. E aí ali, um retrato do que nós ainda temos relacionado a essa ideia do consumo. Alguém se utilizando do que é descartado por outros para sobreviver. Então, ainda no mundo nós vamos ter a maior parte do lixo sendo descartado em aterros e nós temos ainda em algumas partes do mundo a presença dos lixões, que é onde muitas pessoas vão buscar alguma forma de sobrevivência, coletar algum material reciclável e assim por diante. Aqui daí nos outros itens mostra para nós as outras áreas para onde são destinados os resíduos sólidos, né? Reciclagem ainda é baixo, né, comparado com os aterros, e a incineração, que é queimar o lixo, né? Exercício lá para a gente pensar nessa questão ambiental, já que falamos um pouquinho dela. Então, a questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas a problemáticas decorrentes da ação social. A partir do que está descrito acima, podemos concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem em quê? O que demonstra para nós mais claramente das alternativas sobre os problemas ambientais globais? Respondam lá que a gente já volta para corrigir.
Ficou o exercício para vocês ali, pessoal, pensarem um pouquinho sobre essa questão ambiental que nós tratamos, né? E aí a pergunta do que está descrito ali na informação. Pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem na forma como o homem em sociedade se apropria da natureza. Então, daquela ideia lá do início da aula, da relação homem-natureza. Como o homem se apropria dos recursos, transforma isso para o seu desenvolvimento. E aí a gente viu toda aquela ideia de sociedade de consumo, de quem está à margem desse consumismo, como faz para sobreviver, características de como adquirir os produtos, como as empresas pensam nisso. Então isso foi o resumo da nossa aula de hoje, certo? Próxima aula nós voltamos com outros assuntos interessantes de geografia. Espero que eu tenha contribuído com vocês hoje. Um abraço a todos e até lá.